Fala pessoal, tudo bem? Estamos no nosso Ações no Radar. Hoje, a gravação está sendo feita dia 28/3, em relação à semana que começa agora, segunda-feira, dia 30, e termina no dia 3, tá bom? A gente analisa sempre o gráfico semanal, num canto aí, vai estar aí do lado esquerdo da sua tela, e o gráfico diário do outro lado. Precisando fazer alguma observação, alguma coisa, algum tempo gráfico diferente, eu faço as alteraçõezinhas aqui na hora, tá bom? Bom, dessa semana nós vamos falar aí sobre 4 estratégias. Anotei os lembretes aqui na lousa para quem está começando agora, os alunos que estão começando, e os alunos que já estão há um tempo, mas deram uma distanciada, estão voltando agora, para dar aquela refrescada na memória, tá bom? Sobre como é a estratégia. Eu não vou ensinar a estratégia aqui, que não é o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é: eu faço os estudos para gerenciar o patrimônio da carteira e gravo isso em vídeo para ajudar você nos seus estudos, para que você tome as suas decisões. Lembra daquele aviso que aparece nos primeiros 4 segundos do vídeo, tá bom? Enfim, entradas padrões é 1 centavo acima da máxima, ou em 1 centavo abaixo da mínima, se for vender, né? E o stop loss é 1 centavo na mínima, se for comprar, 1 centavo acima se for vender. Alvo vai depender da sua estratégia. Você pode fazer a estratégia de seguir a média de 9, você pode fazer a estratégia candle a candle, você pode usar stop ATR, tem vários modelos aí, vai da que você mais gosta. Tem o alvo de 100 e 200, enfim. E uma coisa que aconteceu semana passada, por isso até que eu estou colocando esses avisos agora, um aluno meu entrou numa posição vendida de... Eu não lembro agora, gente. Ele entrou vendido, acho que foi Enat. Entrou numa posição vendida e esqueceu de consultar a taxa de aluguel. E a taxa de aluguel estava altíssima, o aluguel comeu o lucro dele, ele ainda perdeu na operação, mesmo tendo lucro, ele perdeu dinheiro, porque a taxa de aluguel ficou muito alta. Então, consulta com a sua corretora a taxa de aluguel. Na Clear, na própria página, aparece a taxa média. Na XP, eu acho que aparece um home broker, mas na dúvida, cata o telefone e liga lá, tá bom? Ou entra no chat, que agora está todo mundo home office, né? Então, lembra sempre de consultar a taxa de aluguel. O cara pegou uma taxa lá de 20% ao ano de aluguel, porque quase não tinha mais oferta. Nessa brincadeira aí, ele fez um lucro de 10% a 12%, precisou pagar uma grana pelo aluguel que ele fez, mais taxa de corretagem, emolumentos, tudo mais. Ficou no prejuízo mesmo tendo tido lucro. Por sorte, era uma posiçãozinha pequena, não foi muito dinheiro. Então, lembra sempre de consultar isso, tá bom? Enfim, as estratégias dessa semana são 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, ponto continuado e tática da sombra inferior. Não teve Dave Landry. Aliás, a grande maioria das outras não vai ter, porque a volatilidade está extrema. Em caso de volatilidade extrema, a maioria das estratégias a gente tem que deixar um pouquinho de lado, tá bom? E teve, se eu estou lembrando bem, deixa eu ver minha colinha aqui, teve uma estratégia na semana. Todos os outros ativos durante a semana estão dando muito candle de dúvida, tá? Então, antes de eu começar, já ia esquecendo, por favor, deixa seu like. Se você não é inscrito, está conhecendo agora os vídeos, se inscreve aqui no canal. Todas as manhãs em dia bursátil eu faço um giro de notícias com o essencial para aquele dia, principalmente se você quer fazer algum day trade, ajuda muito, tá bom? E agora com a quarentena eu estou sendo mais pai do que trader. Mas assim que a situação acalmar um pouco e o meu filho voltar para a escolinha, eu sempre coloco vídeo dia sim, dia não, sobre alguma coisa de bolsa para ajudar você a compreender, algum insight, alguma dica. Já tem alguns vídeos aí ensinando, por exemplo, a colorir média móvel, como eu faço. Enfim, já tem aí algumas coisinhas, tá? Explico sobre a volatilidade, quem está começando agora é muito importante saber a volatilidade, índice VIX. Enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos logo falar desses ativos, né? Então, começando aqui, eu sempre gosto de olhar o Ibovespa e ele deixou no gráfico semanal um candle que é apelidado de spinning top, cujas sombras inferiores e superiores
são iguais, tá? E o corpo acabou, por coincidência, sendo igual. Ele tem um corpo real e sombras equivalentes. Isso aqui é um candle de dúvida que pode implicar reversão. Agora tem uma coisa muito legal para mostrar. Eu até coloquei isso no meu Instagram. Quem segue lá no Instagram, eu até coloquei isso no Instagram. Eu puxei um canal de alta, colocando como base os anos de 98 e 99, nas crises que nós tivemos aqui, as nossas crises tupiniquins aqui, de 98 e 99. Tá? Eu coloquei aqui no gráfico semanal, plotei aqui um canal de alta, peguei esses dois fundos aqui, deixa eu mostrar, principalmente quem está começando agora, peguei esses dois fundos aqui e este topo, tá? Aí ele chegou um pouquinho perto aqui da crise de 2002 e ele pegou em cheio no comecinho de 2015, que foi aqui depois que a nossa bolsa foi devastada aí por alguns aninhos que coincidiram com o período de eleição, né? E agora o que eu quero chamar a atenção é que neste momento, vou dar um zoom aqui, puxar um pouquinho para a esquerda, neste momento não chegou a tocar perfeito porque nada na bolsa é perfeito. São humanos que estão fazendo movimentação de bolsa. Ainda que você programe um algoritmo, foram humanos que programaram algoritmos. Então vai ter divergência de pessoa a pessoa, então nunca vai ser perfeitinho. Mas dois pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, ele chegou muito pertinho do canal. E se você pensar que é um canal lá de 98, essa distância praticamente tocou. Tá? Se eu engrossar um pouquinho mais a barra, vai ter tocado já. E fez um spinning top, um candle de dúvida, exatamente após ter tocado a base aí do canal de alta, que também é uma linha de tendência de alta. E um outro fator muito interessante, neste momento, o Ibovespa está tendo como suporte uma média de 400 aritmética, e acabou de superar o que até então era uma resistência e virou um segundo suporte, uma outra média de 400, essa exponencial. A próxima resistência a gente vai ter lá nos 80.900, que é uma média de 200, essa aqui aritmética. Bom, dito isso, talvez a gente tenha chegado aí no fim desta primeira onda de queda. Pode ser que a gente venha perder esse canal, tá? Nós estamos diante de uma crise que não é só financeira, né? Uma crise humanitária que, óbvio, reflete no financeiro. Então, pode ser um bom sinal, pode ser só uma respirada para a próxima onda de queda. Lembrando aí que o caso de coronavírus está praticamente duplicando a cada 2 dias. Né? A gente tinha na quinta próximo aí de 1.500 casos. Hoje a gente está perto de 4.000. Né? Tem mais de 3.900 casos. Então está mais do que duplicando a cada 2 dias. Né? Infelizmente. Isso, óbvio, afeta o lucro das empresas, que afeta a bolsa. Dito isso, Ibovespa no diário deixou um 9,1 de venda. Lembrando que você pode operar o Ibov através do ticker BOVA11. Tá bom? Fica um pouquinho diferente, mas o BOVA11 ele replica o Ibov. Então, eu queria vender Ibovespa. Você pode vender pelo BOVA11 a longo prazo, sem ter que ficar colocando aquelas margens do índice futuro e sem ter data de vencimento. Nessa mesma entoada, o índice futuro segue, né? E deixou também aqui no diário um 9,1 de venda, tá? E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui no mini índice. Gente, eu olho mini índice, mas hoje em dia olhar mini índice ou olhar o índice normal dá na mesma, tá? O índice cheio, perdão, dá na mesma. Uma coisa que chamou muita atenção aqui do mini índice é o seguinte. Deixa eu tirar bem o zoom. A gente tem uma bandeira dentro de uma bandeira. Vou mostrar. Aqui caiu e agora está fazendo uma bandeirinha de alta. Beleza? Tá. O que a análise gráfica nos fala? Mede essa distância aqui, tá? Mede isso e duplica para baixo.
Se a gente fizer isso, mesmo nos 5 minutos, vou fazer a projeçãozinha aqui rapidinho, gente. Tá? Mede e replica para baixo. A gente tem aí o alvo de 100% nos 29 mil pontos. E aí, será que a bolsa chega em 30 mil pontos? Difícil, hein, cara? Mas pode chegar. E aí a gente tem uma bandeira dentro de uma bandeira. Ontem sexta-feira, tá? Deixou uma bandeirinha aqui, olha. No fim do dia caiu com força. Né? Caiu com força. E aqui temos uma bandeirinha, triângulozinho, vai, vamos chamar de triângulo. Então, uma queda com um triângulo, em tese esse triângulo seria ascendente, mas não sei porque eu tô com uma sensação de bandeira aqui. Não sei porque, enfiei na cabeça uma bandeira aqui. Espero que seja um triângulo ascendente, tá? Seria horrível ver a bolsa voltar a 30 mil pontos. Enfim, dia de consolidação feio, né? Respeitou aí, ficou entre a média de 400 o Alice Wilder e a média de 200 no 5 minutos. Bom, dólar começou a respirar aqui no diário. No semanal, deixou semana passada um candlezinho aí que mostrou uma força vendedora acima dos 5,11 mais ou menos, tá? E essa última semana que passou, ele deixou eu não gosto dessa expressão, ele deixou um doji crucifixo, spinning top maluco aqui. Né? Ele deixou um candlezinho aqui com pouca movimentação na semana, mas muita sombra em relação ao tamanho real do seu corpo. Olha, isso pode sim significar uma exaustão de movimento. A gente precisaria agora que esta semana tivéssemos um candle que faça alguma coisa assim, tá? Pode deixar sombra, não deixar sombra, enfim. A gente precisa de um candle que perca esta parte de baixo aqui, tá? Precisa perder esse fundinho para confirmar uma reversãozinha aí, curtinha pelo menos, da tendência. Voltar pelo menos para este suporte aqui do 4,88, tá? No gráfico diário, nós tivemos um 9,3 de compra na quinta-feira, que chegou a render aí 55 pontos, tá? Mas, ainda assim, não tem muito o que ser falado aqui. A única coisa que tem aqui é uma bandeirinha que rompeu, né? Então, deu uma subidinha, fez a bandeirinha, rompeu, fechou acima, tá? Pode querer seguir o movimento? Pode. Pode. E aí, o alvo passa de R$6, tá? Falando de juros futuro, DI, esse aqui é o DI 23, se eu não estou enganado, é o DI FUT. Ele sempre olha, quando você digita DI 1 FUT no Profit, ele vai plotar na sua tela aquele que está sendo mais negociado, aquele que tem o maior número de negociações. Geralmente é o de 3 anos, tá? Muito usado aí para se proteger de movimentações de dólar. Então, dólar sobe, em tese, DI cai. Em tese, DI cai. Tá bom? Extremamente afetado pela Selic, o DI. Enfim, ele está aí no seu 5,66. Então, para 3 anos, uma taxa de juros de 5,66, tá legal, cara. Tá bem legal, né? Isso aqui é DI de um dia que representa uma taxa anual dividida pelos dias, tá? Lembrando aí que o valor base é R$100.000, é quanto você teria com base de 100 mil... Aliás, é quanto você precisa para ter R$100.000 no período do vencimento. É difícil calcular DI. Caía lá na provinha do PQO. Eu não sei se eu acertei aquela questão, mas passei no PQO. Eu tenho PQO, então. Vamos falar de ações. Primeira ação que a gente está vendo aqui, nós estamos falando de Azul. Azul tomou uma porrada doída, gente. Olha, machucou, viu? Bateu a mínima histórica, muito mínima. Chegou a ser feita operações a 8,75, 8,80. Foi um negócio assim violento. Lembrando que no começo do ano ela valia R$62. Foi uma queda aí, quem comprou topo, meu Deus do céu, aí perdeu 85% do que colocou em Azul, né?
E temos no gráfico diário um 9,3 de compra. Superação de 21,99 é a sua entrada. Próxima ação, B3SA3. Eu sei que alguém pediu para eu ver B3, né? Então já está aqui. Ao final eu vou falar dos pedidos aqui embaixo, tá? Enquanto isso a gente vai falar das 20 e poucas ações aí. 20 quantas? 20 das 26 ações aí que tem entradas, tá? B3SA3 também tem um 9,3 de compra. Deu um 9,1 no dia 24, que foi na segunda-feira? Na terça. Terça-feira deu um 9,1 de compra. Quem pegou esse 9,1 aí chegou a bater 8% e agora está com um pouquinho mais que 1,5% de lucro. Só uma atenção, a 37,21 tem uma média de 400 exponencial, que segura o preço, tá, gente? Neste papel ela é relevante. Entrada acima de 37,98, a estratégia é 9,3, tá? Próximo aqui, nós temos Bradesco, BBDC4, não é o 3, hein, gente? É o 4. O BBDC4 nós temos um 9,1 de venda. Aliás, praticamente todo o setor bancário, a gente vai ver já. 9,1 de venda, então é na perda de 20,69 a nossa entrada. BRDT, Petrobras, 9,4 de venda, fez um de alta, né? Um candle aqui subiu a média e depois voltou para baixo, num candlezinho um pouquinho mais acanhado aí, dando um 9,4 de venda. Eu só preciso alertar uma coisa. Temos aqui imediato, olha pelo lado esquerdo aqui no semanal, a 15,50, mais ou menos 15,50, pode ser 15,80, tá, gente? Quando eu falo 15,50 é mais ou menos no meio aí, no miolinho. E nos R$14, então entre 15,50 e R$14, uma forte força, meu Deus do céu, né? Nós temos então, dentro desse range de 15,50 e R$14, força compradora, que deixou, não é à toa, um spinning top, tá bom? Então vai fazer venda, bumbum na parede, entra pequeno, alvo curto, se voltar na tua cara, cai fora, beleza? Não é para brincar. Próxima nós temos Centauro. Centauro deixou um 9,1 de venda com entrada aí na perda de 26,29, tá bom? Próxima é a Cogna. Isso, a Cogna, desculpa, eu preciso olhar aqui meu caderninho, porque minha memória já foi. Está dando um 9,4 de venda com entrada aqui a 5,31, tá bom? Só uma coisa, você vai entrar vendido num papel que já está valendo só R$5, além de você já entrar pequeno e com alvo curto, você vai redobrar a sua cautela e vai realmente consultar dentro de você se você precisa fazer esse trade, tá bom? Porque, né, a gente já está numa situação bem difícil aí, 4,41 a gente tem um fortíssimo suporte, tá? Cosan, esse aqui é bacana. A gente tem na Cosan um conflito aqui de estratégias no gráfico diário. A gente tem um PC de venda na perda de 55,10 e também neste mesmo candle um 9,2 de compra na superação aqui de 59,96. 59,96. Tá? Então subiu é compra, desceu é venda e cuidado, porque pode subir, te dar compra, descer, te estopar, pode descer, dar venda, subir, te estopar. Não estamos em semana fácil. Falando nisso, antes de eu falar da EZTEC, a gente tem aí mais 2 dias do mês de março. Entre dia 30 e muito mais provavelmente no dia 31, né, geralmente nos últimos dias do mês, e
geralmente, muito mais geralmente, no último dia do mês, nas últimas horas do mês, vamos dizer assim, né, depois do almoço, aí, no fim da tarde, a gente tem um fenômeno que ocorre na maioria das bolsas, e na Bolsa Brasileira não é diferente, um fenômeno apelidado de puxeta. Nunca fale puxeta perto de um gestor, principalmente ele é gestor de fundo multimercado, ele vai te dar um soco na cara. O que é essa puxeta? Começam a subir os papéis de uma forma não tão natural, começam a dar uma puxada aí de compra nos papéis, para no fim do mês, no fechamento do mês, os fundos conseguirem performar positivo. Lembrando aí que muitos fundos cobram taxa de performance. Então, se eles conseguem performar X% acima de um determinado alvo, então se eles fazem, por exemplo, X% acima do CDI, então ele ganha bônus de performance, o gestor. Toma cuidado, porque costuma rolar essas puxetas aí. Eu não estou acusando ninguém, eu não estou falando que é o Zé, que é o João, que é o... Enfim, eu não estou falando quem é, eu estou falando que ocorre. Até porque, para a puxeta funcionar, não é um cara que faz, é um monte. Tem que funcionar. E também eu não estou falando que tem um conluio entre eles, mas há interesses mútuos aí para conseguirem performar bem. Fim de mês costuma dar uma puxada para subir. Porém, esse mês pode ser que seja diferente, porque é um mês que estão fazendo saque de cotas, então o pessoal de fundo está tirando dinheiro, porque o fundo está perdendo dinheiro, então eles estão sacando, né? Quem tem dinheiro aplicado em fundo está pedindo de volta, e aí eles precisam vender ações para entregar o dinheiro para o cara que pediu o resgate do seu fundo. E também porque nós estamos aí numa crise gravíssima do coronavírus, que está derrubando a economia, que a gente provavelmente vai entrar numa recessão. Lembrem, situação de recessão, 2 regrinhas. Dinheiro é rei e olho na inflação. Quando eu falo olho na inflação, Tesouro Direto e IPCA+, hein? Enfim, se viermos a entrar na recessão, que é muito provável. Então, cuidado você que vai entrar vendido com puxetas. Ezetec. Ezetec nós temos um 9.1 de venda, entrada em... O problema é que eu estou posicionado em Ezetec, a entrada é 33,79. Aliás, eu não mostrei a minha tabela, espera aí que eu vou abrir. Beleza, estou de volta, aproveitei que pausei o vídeo, fui pegar mais água e tinha um prato lá, já aproveitei para lavar o prato também. Não suporto louça na pia. Bom, nossa semaninha aqui foi bom, hein? Nem eu tava vendo isso. Deu 83 na soma? Misericórdia. Gente, deu 83% somado nessa semana. Nossa. Deixa eu ver se consigo aumentar o zoom aqui para quem tá no celular. Eu vou tirar meu rosto aqui rapidinho. Ok. Beleza? Deu 83% no somado. Acho que eu nunca performei assim. É somado, tá, gente? Não vai achar que você colocou 100 mil e tá com 180 mil. Não é assim que funciona. Esse aqui é o somado. Você soma todos esses aqui e vai te dar um acumulado, né? A média foi 6,94%. E aí no cálculo de lucro real, este ano, aí sim, esse é lucro real mesmo. Este ano estou fazendo 42,35% de lucro real. Então, se nós tivéssemos colocado em janeiro 100 mil reais, estaríamos agora com 142.350 reais, tá? Essa tabelinha tem história, cara. Mas olha, uma semana que foi tragédia. Só Alpargatas que infelizmente não foi, né? Ativou o TSI e azedou. Aí eu decidi encerrar aí mais ou menos no 0 a 0. 20 reais de prejuízo. Maravilha.
Cara, tô feliz com isso aqui. Olha que performance. Deixa eu voltar o zoom aqui rapidinho. Voltar minha carinha, tô de volta. Beleza, o pessoal gosta de ver essa tabelinha, né? E aí tem gente que fala que day trade, swing trade não dá dinheiro, né? Acham que eu vivo do quê? Bom, até esqueci o que eu tava fazendo. Ah, é, EZTEC. Ah, eu esqueci de comentar na tabelinha. Eu tô ainda em WEG, que alguém pediu para eu comentar. Eu vou comentar o WEG. Tô comprado em WEG ainda. E tô posicionado em EZTEC também. Meu stop aqui no EZTEC é 33,43. Se der esse número, saio com prejuízo. Ainda bem que eu fiz uma parcial. Eu peguei 14% de alta. Foi mais ou menos aqui na média de 200, um pouquinho embaixo na média de 200. Tá, bateu nessa média aqui, eu realizei um parcialzinho, porque... gente, a gente tá num mercado que não dá para querer ficar alongando muito a operação. Eu já não gosto de operação longa, eu gosto de médio e curto prazo. Aí eu já fico meio ansioso. Aí você vê 14% positivo, você quer pôr um pouquinho no bolso, né? Eu fiz uma parcial aqui, agora vai dar um stop e vai dar uma comida lá naquela parte lá, mas tudo bem. Né? Melhor perder pouco do que perder muito, né? Bom, EZTEC então deu um 9,1 de venda, né? A entrada aqui é na perda de 33,79. Meu stop está um pouquinho abaixo. Meu stop está bem na média de 400 exponencial aqui, ó, 33,41. Tá 33,43. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui, ó. Põe um tiquinho para baixo. 37. Pode ser 32, né? Depois eu ajusto. Beleza. Continuando. Nossa, mas eu tô... Gente, 83% no acumulado. Lembrando, é acumulado, né? Não foi 80% de lucro. De lucro médio lá deu 6%, né? Mas, pô, misericórdia. Bom, Fleury. Fleury a gente tem um 9,4 de venda, na perda aqui de 19,69. Tem uma entradinha de venda, lembrando só que também tem um suportezinho em 17,80, tá bom? GGBR. Alguém pediu para eu ver GGBR. Deu um 9,1. GGBR é 9,1. 9,1 de venda, perdeu 10,7, R$10,07. Tem uma venda, lembrando que o papel agora está no marco aí de seus R$10, que é um número mental muito importante. Então, cuidado com defesa do papel, tá? Depois, Gerdau. Este sim, 9,4 de venda, 4,47. A gente volta lá naquela coisa que eu falei. Você vai entrar vendido, já é um risco do caramba. Você vai entrar vendido num papel que está 4,47 com uma média de 21 extremamente afastada, né? Complicado. Mas tá aí a estratégia, tá? Gol tá dando um PC de venda. Então, perdeu. PC de venda, hein? Ponto continuado de venda. Perdeu 11,37, temos uma venda aí. Também existe aqui um 9,3 de compra, mas para a atual conjuntura e também pelo fato de 12,76 ter uma média de 400 no semanal, que segurou o preço mesmo aqui a 12,76, né? Isso. Temos aí um ponto para prestar muita atenção. Muita atenção também com a região dos 9,20, tá? Itaúsa, pediram para eu ver Itaúsa, né? Itaúsa tem um 9,4 de venda, entrada a 8,49, porém esse 7,34 aqui embaixo é um fortíssimo suporte, tá? É um suportaço, vamos dizer assim. Inicialmente foi uma resistência e depois se mostrou duas vezes como um forte suporte, que é onde está agora. Perdeu 7,34, a gente tem 6,76 como próximo suporte. Se você está operando vendido, você considera isso seus alvos, se você quiser.
Itube segue a linha, Itaúsa segue a linha de Itube, né? Afinal, Itaúsa é 90 e não sei quanto por cento Itube. Tá? Então, também nós temos em Itube um 9.1 de venda. Tá? Já está dando 30 minutos o vídeo. Meu Deus do céu. Nós temos também um 9.1 de venda, 22,49. Só atençãozinha aqui no semanal, 21,86 e 21,98. Regiões de compra fortíssimas. Fortíssima região de compra. Lembra que Itube existem compradores fiéis. Tá bom? Seguindo aqui, nós temos JBS, que está dando uma compra, 9,3 de compra. Superou 22,27, temos uma comprinha. Tá? As médias de 400 no diário estão aqui embaixo, no semanal estão perdidos lá para baixo. Abaixo de R$20 nós temos forte força, de novo, nós temos força compradora abaixo de R$20, tá? É um ponto forte de compra, defesa do papel. Então, se quiser esticar um pouquinho o stop, vale a pena. Depois nós temos lojas Renner, que deu um 9.4 de venda, entrada 35,51. M. Dias Branco também está dando 9.1 de venda, não também, porque o outro foi 9.4. Perdeu 30,90, nós temos uma vendinha para enfiar no papel deve ir até 26,70. Só toma cuidado que tivemos aí 3 dias de força compradora, porém sem um volume tão significativo. R$24 é um suporte fortíssimo para esse papel, tá bom? Agora, Multi3, Multiplan. Aqui em Jundiaí, o Jundiaí Shopping é da Multiplan. 9.1 de venda, perdeu 21,12, nós temos uma vendinha aí, tá bom? Par de 3. Nós temos aí venda a 18,22. 9. Pera aí, gente. Eu anotei errado aqui. 9.4. Agora sim. 9.4 de venda a 18,22, tá bom? Houve uma entrada compradora aqui. Um voluminho razoável, né? Foi o maior volume, aliás, da semana, né? Não foi exatamente o maior do mês, mas foi o maior da semana. Voluminho de compra bom aí. Pode ser um pessoal também zerando suas posições vendidas, hein? Significa que a venda pode continuar. Petrobras, nós temos aí um suporte fortíssimo a 10,90 mais ou menos, aí nos seus 10 e pouquinho, né? E uma resistência fela da mãe a 15,40. Dos 15,10 para cima já começa aí uma resistência muito grande, tá bom? E neste momento está dando um 9.1 de venda neste candle que parece que não teve nada, né? Quinta, quase um doji, teve um minúsculo corpo. Sexta, este candlezinho aí parece um crucifixo de ponta cabeça. Lamentável, né? É um tipo de doji, sim, mas, enfim. Uma força... Mostrou que quando tentou uma compra, devolveu para a entrada, né? A 13,30. O problema de Petrobras é que ela é muito refém da atual situação do petróleo. Não por menos, ela vende petróleo. Só que se você pegar a Arábia Saudita e comparar, a Arábia Saudita é como se fosse o Carrefour que está vendendo, né? Petrobras é aquela tiazinha da quitanda, sabe? Aquela tiazinha que vende caro pra caramba, mas você vai comprar porque está mais perto. Então, e aí agora a Arábia Saudita está com essa agressão de venda aí, estão querendo derrubar para $20 o barril. Bom, neste cenário, o que a gente tem? A gente tem, por óbvio, a tia da quitanda falindo, né? Petrobras não é tão diferente, a não ser que eles consigam reverter. Por sorte, nós temos hoje uma ótima gestão na Petrobras.
mas para o momento 9,1 de venda. Continuando, nós temos raio 3, Rumo. Ela está dando um 9,3 de compra. Está dando um 9,3 de compra. Espera aí que eu preciso dar bronca no meu cachorro. Ok, desculpa. Ele gosta de ficar comigo, só que ele não pode ouvir moto na rua que ele já quer latir. Então vamos lá. A gente está agora em raio 3. Raio 3, Rumo SA. 9,3 de compra. Entrada nos 20,43, tá bom? Santander. Santander é um problema, cara. Santander é o seguinte. Deixou um spinning top semana passada, porque hoje é sábado, né? Semana passada. Spinning top nessa semana com sombras maiores. Ou seja, tá uma dúvida do cão do que fazer na vida. Porém, a região dos R$25 para baixo se mostrou forte zona de compra. Agora acertei a frase. Abaixo de R$25 temos forte zona de compra. E neste momento o Santander no diário está dando um 9,1 de venda. Tá? Perdeu 27 com 22 é venda. Só que lembra que abaixo de R$25 temos forte zona de compra. Tem forte região compradora, tá bom? Não vá fazer besteira. Bumbum na parede, lembra disso. Depois nós temos Springs fazendo 9,1 de compra a 5,51 a entrada. Tris 3 ou Tristeza, né? Enfim. É o único setup que eu encontrei dos mais de 300 papéis que eu olhei. Não, 298, vai. Que eu olhei, que está com uma estratégia semanal que vale a pena. Né? Que vale a pena. Nós temos uma tática da sombra inferior no semanal. Entrada a 8,94. Aqui do lado esquerdo, gente. Tá? Só uma curiosidade. Se a gente puxar aqui um Fibonacci ou Fibonacci, nós temos que acima de 9,34, uma fortíssima região de venda, que foi quando perdeu esta primeira retraçãozinha aqui, puxando desta perna aqui para esta aqui, tá bom? Então, esta região é uma região que vai definir se este pivô se este desenho gráfico semanal é um pivô de alta, e por isso nós temos a tática da sombra inferior, ou então se isto está dando início a um pivô de baixa. Só uma atençãozinha, no diário está dando 9,1 de venda, porém 7,70 forte suporte, 6,30 fortíssimo suporte, a região dos 5,60 para cima, perdão, dos 5,60 para baixo, nós temos fortíssima zona compradora, tá bom? Neste papel, não sei exatamente porquê, mas enfim. E um último alerta, nós temos aqui uma bandeirinha. Nossa, o desenho é muito mal, né? Nós temos aqui uma bandeirinha de baixa. Então, mais um motivo para tomar cuidado. Penúltimo papel aí das nossas ações no radar é o EG. Está dando um 9,2 de compra no diário. E a única razão de eu não ter encerrado essa posição sexta-feira. Eu estou comprado em WEG desde... Peraí que eu fechei aqui minha tabela. Estou comprado em WEG aqui desde... Assim que abrir eu falo. Ah não, eu encerrei. Comprei a 34,98. Aqui. Comprei no TSI. Aí encerrei. Bom, entro de novo. Por que eu encerrei essa posição? Ah, voltou no meu 0 a 0. Ah, tá. Olha o que aconteceu, gente. Eu entrei no 34,98. Sempre quando eu faço parcial, eu puxo o meu stop, que está aqui embaixo, eu puxo ele para o 0 a 0. E ele tocou aqui, ele deu uma cutucada aqui. Né? Tá dando para ver aqui a sombrinha? Ó. Deu uma cutucada aqui na minha entrada. Eu puxei para o 0 a 0, por isso que encerrou a posição.
Bom, tudo bem. Agora está dando 9,2 de compra com entrada 36,51. Tá? 1000 atenções a dois fatores aí que vão contra uma compra neste momento. Primeiro, no semanal entrou força vendedora e já temos aqui o que pode se chamar um princípio de pivô de baixa. Então a gente tem uma perna de baixa, a gente tem uma alta e aí o pivô de baixa é esse movimento, tá? Então a gente tem um princípio aqui de pivô de baixa. Uma coisa que eu gosto de olhar é o seguinte: do topo até o momento aqui embaixo, é o que eu achei na web, né? O papel retraiu, eu tracei errado, peraí. É de baixo para cima. Então, do topo até a queda atual, montando aqui a ideia do pivô, o papel retraiu 61% da primeira queda. Se ele continuar caindo, nós temos o reforço da ideia de um pivô de baixa, tá bom? Então, vai entrar comprado nesse papel 35,51. Muita atenção, principalmente esta média de 21 aqui a 37,65, e também a média de 9 aqui no semanal, que agora está R$ 38. Entrou força vendedora nessa região, tá bom? Isso pode sim ensejar um pivô de baixa, e neste cenário de fazer um pivô de baixa, você pode ter acionado a sua estratégia imediatamente estopada. Neste caso aqui de WEG, eu acho prudente, você faz se você quiser, eu acho prudente assim que andar um pouquinho, andar 2, 3%, se andar, já puxar stop no 0 a 0, tentar já dar uma mordidinha aí com 2, 4%, para ter alguma coisinha, puxa stop no 0 a 0 e se voltar, maravilha, você não perdeu dinheiro, né? A última aqui da semana é Idux. Idux está fazendo um 9,4 de venda aqui no gráfico diário. Perdeu 27,81. Nós temos uma vendinha, tá bom? Bom, gente, lá no Instagram, toda semana eu posto uma enquete, né? Perguntando quais ações você gostaria de verem aqui nesse vídeo, de ações no radar. Falo para as pessoas escolherem até 3, porque teve uma vez que um cara só pediu 60 ações. Então agora eu peço até 3, né? Porque eu também preciso viver um pouquinho, né? Deixa eu só ver se não teve nenhum pedido novo, tá? Não, maravilha. São as que estão aqui. Então a primeira ação que... Bom, só uma coisa, tá? Algumas pessoas me pediram algumas ações que eu já falei que tem estratégia. Então eu não vou repetir. E aí pediram para olhar algumas outras ações. A primeira delas é Via Varejo. Só um parênteses. Já é a segunda semana que ninguém pede para olhar o IBR, né? Não é à toa. O IBR está nos 50 centavos e provavelmente vai ficar aí por algum tempo. Eles estão querendo forçar um agrupamento dessas ações para poderem bater mais no papel, para poder vender mais, tá bom? Então, eu acho que acima de 50 centavos, pouco provável. Bom, pediram para eu dar uma olhada em Via Varejo. Via Varejo está num cenário bem difícil, né? Rolou aí uma campanha no ano de 2019 aí, né? Vara neles, enfim. Deu uma alta sensacional em 2019, né? Chegou a puxar aí mais de 300% de alta, saiu dos R$4, foi para 16 no comecinho desse ano. Só que aí o papel voltou a cair, né? Voltou a perder praticamente todo o movimento que fez, né? Então, olha, aqui você vê o seguinte. Aqui foi começo de 2019, quando começou a alta desse papel. Levou aí um ano praticamente para subir. E em 1, 2, 3, 4, em 5 semanas, né, numa descendente fortíssima, o papel devolveu tudo o que ele ganhou. Então ele precisou subir 300%. Né? Ele subiu aí 300%. E do topo até o fundo ele caiu mais ou menos 75%. Para ele voltar a valer R$16 hoje, ele precisa subir mais 190%. Matemática assim, tá 16, caiu 70,
precisa subir 190%, né? Que agora é em cima de 5,70 a matemática, tá? Problemas de via varejo. Vamos primeiro para a situação macroeconômica. Quem que vai numa desgraça de Casas Bahia comprar uma geladeira hoje? Primeiro, tá tudo fechado. Segundo, se você tá com medo de perder o emprego por causa de recessão e tudo mais, que a tua empresa tá fechada, meu Deus do céu, você vai comprar uma geladeira agora? Não, você não vai, tá? Via Varejo é extremamente dependente do comércio físico. Eles têm sim as lojas online, mas é extremamente dependente do comércio físico. Então a situação macro está quebrando a perna deles. Segunda parte, a gestão dela, na gestão anterior, tinha muitas dúvidas e eles tiveram que fazer uma investigação interna, lá, uma auditoria que descobriu um monte de incongruência nos números. Por que eu vou ficar comprado num papel que eu não consigo confiar na empresa? Enfim, todos esses cenários vão falando ruim, né? Vão falando ao contrário aí do que esse papel é, tá? Nesse momento eu não consigo vislumbrar um cenário de alta, não consigo vislumbrar um segundo turnaround desse papel. Infelizmente, ele deixou aqui um spinning top, porém, R$6 é uma forte zona de resistência atualmente, tá bom? Então, precisa superar com convicção R$6 e aí a gente começa uma zona de venda fortíssima, que está lá em cima, nos R$16 para baixo, é zona de venda muito forte, tá bom? A gente teve aí um volume de venda muito considerável. Basta você olhar aqui, olha, aqui, um volume de venda muito grande nas últimas semanas, tá? E para ajudar, nós temos aqui uma bandeira de baixo, né? Bandeirinha de baixo, tá bom? Infelizmente não vejo motivos. E não há hoje estratégia de venda. Teve quinta-feira. Quinta-feira teve um 9,3 de venda aqui, que até o momento está rendendo aí 1,5%, chegou a dar 3%. Tá bom? Eu acho que 4 e pouquinho é um preço justo para Via Varejo, infelizmente. Bom, BBAS, pediram para eu ver BBAS. Vamos dar uma olhada aqui no semanal. Assim como todo o setor bancário também está sofrendo, tá? Vantagens de BBAS são o seguinte. Deixa eu puxar aqui tudo, né? Ainda temos uma tendência de alta muito clara, né? A gente teve uma correção até a média de 400 no semanal. Até aí, show, beleza. Não preciso me preocupar. Teve um louco que fez isso aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Teve um louco que fez isso aqui, me mandou uma foto perguntando o que eu achava. O cara puxou uma LTA lá de 2000, né, e mostrou para mim o seguinte: semana passada tocou exatamente nessa LTA. Eu falo louco porque eu sou também, né? Tem que ficar caçando essas coisas. Aqui embaixo, amarelo, ó. Chegou a perder, sentiu um suporte muito bom em 21,47 e deixou um spinning top, um candle de dúvida, tá bom? Se superar aqui os 31,55, 31 e vamos falar 31,68 para ser bem preciso. Para cima a gente começa a ter algumas zonas de resistência, a 34,60, essa média de 9, a R$40, uma fortíssima resistência. Enfim, o papel tem bastante caminho se ele quiser voltar a subir. E aí, qual que é o problema atual? Ele está dando, neste momento, um 9,1 de venda. É isso. Ele está dando um 9,1 de venda. Porém, eu acho que no atual cenário, né, você teria que entrar vendido a 28 e o próximo suporte é R$26, não vale a pena. Tá? Não vale a pena fazer uma venda buscando aí até R$26, buscando aí 5%. Tem tanta coisa melhor que eu nem coloquei no radar. Mas tem um sinal de venda aqui, tá bom? Depois, pediram para olhar Usiminas. Bom, Usiminas também um spinning, praticamente a bolsa inteira está deixando spinning top no semanal. Afinal, estamos com dúvida do futuro. Não dá para saber o que vai acontecer.
é diferente de você fazer uma projeção para o futuro com base em dados sólidos. A questão é o seguinte, nunca aconteceu no atual cenário de bolsa de valores uma pandemia, um coronavírus, nunca aconteceu. Então é difícil contabilizar isso. Dessa forma, é difícil você saber o que vai acontecer. Isso gera o quê? Incerteza. E aí temos o quê? Vários e vários candles de dúvida. Tá? Bom, semanal também está dando dúvida e no diário está dando 9,4 de venda. Por que eu excluí? O papel já está valendo 4,89. Está valendo pouco o papel. Já valeu menos? Sim, só que ele sofreu grupamento, né? Então, por isso que ele fala aqui 0,79, mas é em valor de equivalência. Bom, 3,70 tem um fortíssimo suporte, tá? E aí, o que me chama a atenção neste papel agora? Ele ficou consolidado por praticamente 2 anos e meio. E aí, ele devolveu a mesma região aqui. Ó, traçar uma linha do começo para o fim, tá bom? Aqui. Se eu puxo ela do começo para baixo, ele devolveu praticamente o mesmo range da consolidação para baixo. Tá? Isso aqui é um alvo, vamos dizer assim, de quem gosta de operar essas figuras. Eu não gosto de operar figura neste cenário. Eu gosto de operar as minhas estratégias, não minha, do Rafael, né? Mas as estratégias que eu gosto, que eu uso, dentro das figuras. Como, por exemplo, a gente fez um 9,1 de venda aqui em Uzi Minas, que abriu com gap, aí eu achei melhor não entrar, mas ele teria dado até o momento, né? Até hoje ele teria dado 46%, com um potencial máximo de ganho de 58%. Imagina se fazer 58% de lucro em um papel. Misericórdia. Mas eu comentei desse 9,1 lá na época, né? E até comentei aqui, se perder esse range, né? Que não por nada é esta média de 400. Tá? Então tá dando um 9,4 de venda. Mas eu acho besteira vender agora, porque o papel tá valendo pouco, né? Vender abaixo de R$5 não é muito legal, não. Né? O alvo seria curtinho também, não vale a pena pagar taxa de aluguel e tudo mais por isso. Tá? E tem um suporte muito relevante em 3,70. Ah, bom, pelo cenário, não consigo ver alta nesse papel. Pediram para eu ver PetroRio. PetroRio sofreu, gente. Aqui na esquerda, olha. Da máxima aqui para baixo, chegou a desvalorizar 80% a ação. Ela estava valendo R$51,50, vai? Ela caiu para 9. Recuperou e recuperou muito bem. Hoje está cotada a R$18,10. Deixa no momento um 9,3 de compra. A compra seria aqui em cima, tá? Uma estratégia de compra. Então teria que superar 19,70. Então com 19,71 teria uma compra. Porém, o cenário macro não me deixa comprar este papel. Temos aqui uma bandeira de baixa, também uma bem inclinada, que eu não gosto de bandeira inclinada, porque se ela funciona, se ela executa com força. Tá? Pode querer subir um pouquinho mais? Pode, talvez até 26,70, mas eu acho que não tem força para isso. Muito provavelmente a gente vai ver um 9,1 daqui a alguns dias, ou até segunda-feira mesmo, e aí inicia uma estratégia de venda neste papel, tá? Pode ser que lateralize dentro dessas duas médias de 400 ou entre essa 200 e 400. Só que agora eu não consigo ver venda. Eu não estou falando que não vai subir de jeito nenhum. Eu não consigo agora ver venda, tá bom? Perdão, eu não consigo ver agora compra. Eu não consigo ver motivo para comprar. Quem comprou neste 9,1 chegou a realizar aí 19% de lucro e neste momento está com 2% de prejuízo. Se fez um parcial, maravilha, né? Daria feito um parcial nessa 400 aqui de forma linda, aí, teria levado 10% para casa, que é um ótimo lucro, né? Só você lembrar que a Selic paga 3,75% ao ano. Você fazer 10% em um trade, porra. Num day trade eu busco alvo de 0,6%, 0,8%. Se fazer 10% e acabar virando um day trade, meu Deus do céu, muito bom. Mas agora eu não consigo ver nenhum motivo para esse papel subir, tá, gente?
mesmo tendo feito um 9,3 de compra aqui. Pediram para eu ver IRBR. Esse aqui, meu Deus do céu, tem até um amigo que estava compradaço nesse papel, perdeu mais de 30 mil reais, assim. Triste, né? Tudo que o papel subiu desde quando ele veio na bolsa, lá desde 2017, tudo que ele subiu, perdeu em praticamente 3 semanas. Então, 3 semanas eliminou 3 anos de ganho, tá? Do topo ao fundo foi uma queda de 85%. Gente, 85% de queda está muito próximo de 100%. 100% significa que virou zero. Se eu tenho uma queda de 100%, vira zero. Então caiu 85%. É uma queda brutal. Desvalorizou tudo. Só sobrou 15% do que tinha. Imagina, você tem 100 reais na carteira, um ladrão vai e te rouba 85%. Te sobrou 15 reais. Tá? É uma queda muito forte. Esboçou uma reação semana passada, né, e chegou a bater 6,40, está sendo cotado a R$ 10,40. Tem aqui uma estratégia de 9,1 que seria na superação de 10,90 e 10,85 para ser mais preciso. Posição 10,85. Tá? Não chegou a ativar na sexta-feira, né? Ele deu na quinta, ele armou na quinta-feira, não ativou na sexta. Porém, a gente começa a ter alguns problemas. Primeiro, nós temos um gap aqui. Segundo problema, 15,30 é forte resistência. Terceiro problema, nós temos outro gap aqui. E 24,40 tem uma média de 400. Outro detalhe, esta média de 21 provavelmente vai ser uma resistência a hora que o candle chegar para encostar nela. Ou o candle vai encostar nela, ou ela vai chegar até o candle porque o preço ficou estável. Isso pode desejar até um power breakout, que não está tendo nenhum. Aliás, faz tempo que eu não vejo power breakout. E temos aqui uma bandeira de baixa, tá bom? Se eu projetar essa bandeira de baixa toda, 100% do movimento de baixa dessa bandeira, nós temos aí uma queda de mais 80% dos atuais 10,85. 10,40, perdão. Então, 10,40 menos 85%, nós temos o papel cotado a 1,56. Difícil isso acontecer, tá? A gente viu aqui que na região dos R$6 teve um pouco de defesa. Porém, muita, eu repito, muita atenção com este papel. Porque, agora eu vou ampliar o diário aqui. Porque quando começou a denúncia lá na época da Esquadra, que começou a denunciar esse papel, né, questionando os valores, nós tivemos um pico de volume. Quando os grandes caíram fora, o volume simplesmente moeu, acabou, caiu o volume, despencou o volume. Então, a não ser que esse volume cresça e cresça bem, eu não consigo ver esse papel se recuperando mais, tá? Talvez R$6 aí, entre R$6 e R$10, pelo menos para o atual cenário, seja o New Black aí que falam, né? Seja a próxima grande novidade aí, né? Marfrig, um papel que me deu 40% de lucro em novembro. Maravilha, né? Entre agosto e novembro. Já inicialmente aqui, ó, só de bater o olho. Bandeira de baixa, hein, gente? Tá deixando nada. Não tá deixando nada. Atualmente. Não tem nada aqui no diário. 869 se mostrou uma forte resistência para o momento, tá? Para o dia, né? Para quinta e sexta. Opa! Zona de venda nessa regiãozinha aqui dos 8,70, tá? Temos um gap aqui que precisa ser fechado. Temos também a R$10 e 9,60, então essa regiãozinha aqui entre 9,60 e R$10. Também uma forte resistência.
9,24, a média de 21 aqui, que provavelmente vai se provar outra resistência. Esse papel precisa de força para subir, tá? Precisa que deem uma forcinha. Lado bom é o seguinte, abaixo de R$ 7,00, ficou nítido, pelo menos para as 2 últimas semanas, que nós temos uma região compradora muito interessante, tá bom? CEMIG. CEMIG deu um IFR2, não deu? Aqui. 32%. Misericórdia. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no cenário macro de CEMIG e ela lembra muito uma colega dela que eu acabei de falar. Bom, vamos puxar aqui que é o que interessa. CEMIG ficou em 2019 neste range aqui de consolidação, não conseguiu desenvolver. E depois perdeu mais do que o range. Então o range foi daqui para cá. Se eu puxo essa média, vou puxar aqui, ó. É mais ou menos onde o preço parou, só que ele chegou a cair até 7,70. Ele sentiu lá 7,70 e foi quando entrou força compradora aí nos 7,70. Tá? O tempo está muito seco, meu olho está ardendo demais. Preciso pingar um colírio. E ele caiu, perdeu 7,70, entrou força compradora. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que aqui teve um gap que nunca antes foi fechado. E ainda não foi, diga-se de passagem. Ele foi sentido só, e aí entrou força compradora, tá? Não tem estratégia de compra aqui, não é tática da sombra inferior, tá bom? Não é martelo, se ainda que você queira forçar a amizade. E no diário tem sim o 9.1 de compra aqui em cima. Porém, a gente tem todas as possíveis resistências que você pode imaginar. 11,45, 12, 13,60, 13,90, 14, 15. Tudo isso aqui que você está vendo, esses números, são prováveis resistências, tá? Então é um papel que precisa novamente de muita força compradora. Lado bom é o seguinte, neste 9.1 aqui, entrou muita força compradora. Porém, se você olha pelo aspecto semanal, não foi uma força compradora que superou as últimas 3 forças vendedoras. Então vamos observar esse papel aí para os próximos dias. Pediram também ENBR, né, o setor de energia sendo dado aí como proteção das carteiras, como se não fosse cair também, né, gente? Já de cara nós temos uma média de 400 a 15,70, se provando uma forte resistência. E este papel está dando um 9.1 de venda. Tem um 9.1 de venda aqui na perda desta mínima a 15,29. A 15,29 nós temos uma vendinha aí, tá bom? Vamos dar uma olhada no semanal. Primeira coisa, o papel está numa tendência de alta. Opa! Puxar daqui para cá. Tem um caldinho aqui ainda, né? Que pode cair mais um pouquinho. Mas não vamos contar com isso. Semanal nós temos suporte em 14,60. Mais um suportezinho nesta regiãozinha aqui. Dos 13,60. 12,50 e 11,60. Esse papel gosta de 60, né? Enfim. A média de 200 mostrou aí ser uma regiãozinha que realmente teve defesa do papel. Porém, agora estamos com 9.4 de venda neste papel, tá? 9.4 e o pessoal hoje vai reclamar comigo. Nossa, Rafael, você tá vendo bandeira em tudo. Tá dando bandeira em tudo, né? Não sou eu que tô vendo, tá tendo. Bandeirinha, tá bom? O lado bom é que esse candle de dúvida, esse dojizinho aqui que ficou no último dia, o volume foi bem pequeno, né? Então, se essa média virar para cima de novo, a gente tem aí uma reação compradora. Se superou 15,70, a gente tem até 17,36 como espaço, abre aspas, livre para andar.
tá? E agora, Klabin. A última que me pediram. Já de cara eu tô vendo o quê? O quê? Uma bandeira. Quem tá dando bandeira aí? Tá bom? Temos uma bandeirinha. A boca da bandeira tá fechando, então a gente pode até chamar de um triângulo disforme, mas tudo bem. 9,1 de compra, só que a entrada já é de cara entre todas as médias de 400 mais uma média de 200. Então a região entre 16,40 e 17 reais não é brincadeira, hein, gente? Olha, tem todas as médias aqui. Tem, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem 5 médias aí em cima. Precisa superar essa região para ficar legal, tá bom? 16,15 é também uma resistência. Então, entre 16,10 e 17,10, temos aí forte zona de resistência. Tá? E olha, respeita essa média de 200, tá bom, gente? Tem gente que fala, essas médias aí. Respeita a média de 200. Veio aqui, veio aqui, veio aqui e está aqui agora. Respeita essa média, tá? Não vai fazer trade contra ela agora, tá bom? Então, entrada acima de pelo menos aí 15,16. Certo? Então é isso. Acabamos. Lembrando, muita prudência, muito cuidado. Essa semana tá estranha, tá bom? Nessa sexta-feira a gente viu ao final do dia um sell-off aí, começaram a vender, porque as pessoas estão com medo de dormirem posicionadas no fim de semana. Um fim de semana está sendo suficiente para causar um caos na nossa bolsa e no mundo todo, tá bom? Então, para você, um ótimo domingo, uma ótima semana, cautela. De novo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê agora segunda-feira no nosso Giro de Notícias. Até lá!